Este documentário é parte de uma pesquisa, cujo objetivo é compreender o papel do projeto de arquitetura no processo de produção do ambiente construído. O estudo de caso enfoca a construção do edifício do Sesc Santana, zona norte de São Paulo, e o término da obra está previsto para meados de 2004. A arquitetura voltada para o lazer, para a cultura, para o esporte, para a recreação, desenvolvida pelo Sesc, é resultado de uma ação que junta, de um lado, a experiência da instituição em lidar com espaços complexos, inusitados, diferentes, com toda uma dinâmica e uma proporção muito própria, juntar esse tipo de experiência com o talento, com as propostas de inúmeros arquitetos que, num diálogo muito profundo com a instituição, com o pessoal técnico, conseguem um bom resultado. Nós temos encontrado um resultado de excelente nível, graças, sobretudo, a esse encontro que é fruto de uma experiência que já acumulamos já há mais de 50 anos. A ideia do partido é que ele seja completamente original. Há uma contestação de que a gente possa fazer alguma coisa completamente original. Tudo que a gente faz já foi de alguma maneira feito. Então eu trataria de se eleger aquilo que ficará melhor e fazê-lo de outra maneira. Quer dizer, que a gente saiba de onde o autor talvez nem conscientemente sabe de onde veio o partido dele, mas provavelmente veio de uma outra obra ou de uma outra coisa, de um outro objeto, de um sonho, de alguma coisa, e que ele conseguiu transformar num sólido, né, complexo e colocar dentro dele várias atividades e que ali vão se desenrolar. Então, se trata de uma obra especial. Ela visa a recuperação dos trabalhadores do comércio. Eles, em geral, não são sócios de clubes de classe média, e que o Sesc vem fazendo isso com uma qualidade até melhor do que esses clubes de classe média, porque se dá nesses lugares um plus enorme, que se ensina dança, ginástica, cinema, teatro, pintura, cerâmica, uma série de atividades que são lazer criativo. Então, a responsabilidade de projetar um prédio desse é muito grande. E também implica no seguinte: nós nunca saberemos como ele vai ser daqui 20 anos. Nós não sabemos o que tipo de passatempo, ou de cultura de massa, ou de atividade que se pretenderá fazer, nós não sabemos. Então ele tem que ser projetado de uma maneira muito generosa e com espaços muito grandes. Eu, quando era mais jovem, achava interessantíssimo alguns arquitetos europeus terem obras muito pequenas, sem... Por exemplo, tem um grande arquiteto veneziano, né? Vêneto, que é o Scarpa, né? E ele não tem uma obra grande. As obras dele são assim: a recuperação da ponte de Rialto, a recuperação do Castelvecchio, um detalhe de uma coisa num canto da Praça de San Marco, etc. Até que eu entendi bem que a Itália é um país hoje de população estabilizada e de casario estabilizado. É raríssimo uma construção nova na Itália, como também é na França ou na Alemanha, não são países que a população cresça mais. E os prédios, quando foram historicamente feitos, nas épocas que eles foram feitos, ao contrário dos nossos aqui, que eram de pau a pique, de taipa, de adobe, de cobertura de madeira, de caibros de madeira ou de tronco de palmeira com telha de barro, essa coisa toda, eram quase sempre em pedra, né? Então, o arcabouço dos edifícios resiste e o seu uso muda completamente, não é? Quando eu projetei, junto com meu colega Jorge Wilhelm, o hotel do Parquembi, que agora eu estou terminando, dessa vez eu estou terminando sozinho, sem ele, o calculista e a costura queriam que eu colocasse um pilar dentro da parede. Aí eu dizia sempre na minha teimosia: eu não sei se lá vai ser hotel a vida inteira. E realmente a obra parou, por outros motivos, e agora, quando a obra for retomada, em vez de hotel de 5 estrelas de luxo, passaram a querer apartamentos pequenos, e o fato daquele pilar não estar lá permitia que pudesse fazer o que quisesse. Então, isso me dá uma coisa que, para um arquiteto, qualquer arquiteto entende bem, quer dizer,
Aquilo que a estrutura pode fazer por um prédio hoje é saber que um prédio de concreto armado dura um castelo, pelo menos um castelo medieval, dura 1000 anos. E ele só será demolido em caso de modificações urbanas, de alargamento de ruas. Ele não vai ser demolido, ele vai ser reutilizado. Por exemplo, esse prédio tem um ginásio na cobertura, que se vê através desta enorme clarabóia. Além das atividades esportivas, ela pode ser usada para reuniões que precisem de um espaço abrigado. E como aqui ela é servida por elevadores, por rampas, com saídas de emergência, com ventilação. Então, não há problema em que amanhã essa arena aqui, que é o terceiro pavimento desse prédio, seja outra coisa. Até se nós levarmos para o absurdo, se amanhã precisasse ser comercial, ele poderia ser. Ele não tem colunas, ele não tem restrições. Mas voltando ao partido, nós tínhamos um terreno que era quase completamente isolado. Dá para se notar que ele tem a avenida principal, que é larga, de 2 pistas, que se chama Dumont Vilares. Depois ele tem uma rua lateral que vai para lá, e ele tem uma rua que quase chega até o fim dele. Então só tem esse trecho aqui que eu estou mostrando que tem vizinho, mas o SESC tomou cuidado de comprar uma área a mais de terreno nesse lugar aqui para afastar qualquer outro vizinho do seu prédio. Aqui atrás vão ter uma pequena encosta e é arborizada. Essas coisas raras em São Paulo, é ter um pouco de árvores que não são particulares. Mas aqui há uma encosta de uma elevação, então aqui é bem arborizado ainda. E a Avenida Dumont Vilares é bem ampla, então o prédio vai ficar bem isolado. É claro que esse prédio, num país onde os terrenos são menos avaramente disputados, ele ocuparia um terreno maior. Mas ele está bem, para São Paulo ele está generosamente implantado. Então, ele é quase um quadrado, e nós só não fizemos o prédio todo quadrado porque nós queríamos sol no parque aquático, como nós queríamos sol na quadra de esporte. Os andares de baixo abrigam uma série de serviços e de atividades, como as salas de artes, de biblioteca, dessa coisa toda. Tem também um serviço de odontologia. Temos um teatro aqui no subsolo, um teatro pequeno, teatro de 300 e poucos lugares. Esse prédio tem também um pequeno parque aquático, que servem para competição, para treinamento, para recreação e para hidroginástica. Tem também acesso para deficientes físicos depois da piscina, mas com acesso somente pela passarela, não direto pela piscina, e um solário, onde as pessoas podem tomar sol. Esse gramado também será organizado para ser colocado ombrelões e é coisa que se possa tomar sol ou ficar na sombra por aí. Aqui é a entrada chamada principal, que é aqueles que vêm ou por ônibus, ou por táxi, ou que são deixados aqui, ou que vêm a pé, ou que vêm com outro veículo, que é uma rampa suave, onde tem uma guarita de controle. Essas pessoas atingem uma área que o SESC gosta de chamar de área de convívio, de convivência. Então, é uma estrutura de concreto armado que permite vãos maiores. Eu falo concreto armado, mas é preciso dizer que aqui é concreto protendido a estrutura. O concreto protendido também é concreto armado, mas no jargão dos calculistas, quando fala concreto armado, é convencional. Se não, fala-se que é protendido. Então, nossas lajes são protendidas. Nós temos uma cobertura metálica, porque como o vão era grande, ele daria dimensões muito brutais na estrutura de concreto, aumentando a carga, portanto, onerando os pilares e as fundações. Esse casamento de estrutura metálica com estrutura de concreto, ele é mais ou menos normal. O que ele precisa ser feito é com grande cuidado, porque cada um precisa guardar a sua característica. Houve um momento no Brasil que nós não tínhamos construção metálicas, em geral, né? Quando se falava em construção metálica, era assim, quase que um galinheiro, era um galpãozinho, feita para cobrir, algum dia ser desmontada. E ao passo que há países em que a estrutura metálica é predominante, como é o caso dos Estados Unidos, ou da Inglaterra. Então, essa nossa cobertura metálica é uma cobertura moderna e por que eu falo moderna? Porque nós conseguimos aqui, ela é quase que plana, ela tem 2% de caimento, porque as telhas são zipadas. A ideia do zip vem do zip inglês, quer dizer, uma coisa que sela. As coberturas baratas, elas têm que ter uma grande inclinação para que a água não percole no intervalo das telhas. Quando ela é zipada, quer dizer que uma chapa é colada na outra, não tem importância, ela poderia quase ficar plana. Evidente, ela não pode ser plana porque as águas pluviais têm que correr. A câmera vai poder observar que há uma diferencinha de nível desse ponto, que seria o que nós poderíamos chamar de uma cumieira, para o ponto onde estão as calhas.
Então, essa é uma estrutura metálica de aço, com telhas também de aço zipadas e são pré-pintadas. Essas telhas também, antigamente, elas tinham algum poder de reflexão da luz solar, mas se elas não forem pintadas, elas perdem isso rapidamente, porque elas vão se oxidando e perdendo. Quando ela é pintada, ela pode, eventualmente, de tempo em tempo, ser lavada com um shampoo apropriado e manter essa cor refletiva, essa condição refletiva, e aliviar também a transmissão de calor por elas, né? O prédio vai ser revestido de um material que nada mais é do que uma chapa de aço pré-pintada. Antes de ser pintada, ela é galvanizada, então, e depois ela é pintada com uma pintura a quente, mas ela vem também com isolante térmico. Eu tenho uma amostra aqui. Como a face externa é lisa e polida, ela, por si só, ela já reflete parte da luz. Segundo, o que atravessa tem que enfrentar essa camada de isolamento térmico, de maneira que ela tem também a função de segurar o calor que viria pelas paredes. Então, isso faz aliviar também o consumo de ar-condicionado e o aquecimento interno. O que nós temos hoje, aquele vidro que consegue separar na luz solar os raios infravermelho dos raios ultravioleta. Então nós podemos ter uma placa de vidro desse tamanho e ela não vai deixar passar mais do que 25% ou 30% do calor solar. Como também eu tinha me referido a essa telha zipada, ela não é simplesmente uma telha de aço pintada por cima com alguma reflexão, ela também é um sanduíche. Ela também tem um isolante térmico. Então, o calor que atravessa essa cobertura, ele é menor na parte das telhas por dois motivos. Primeiro, por ela ser pré-pintada e ter ela mesma um poder relativo de reflexão de luz. Segundo, porque o que atravessa vai atravessar um isolante térmico. Nós vamos ter um ambiente aqui de ventilação natural com saída de ar ao longo do perímetro dessa grande clarabóia. E a entrada de ar está feita por vários outros pontos. Então aqui também o ar é admitido aqui na piscina em frestas bem lá embaixo, aqui dentro, e sai por vãos que tem entre a cobertura de vidro. Então existe uma saída de ventilação por convecção, que evitaria colocar sistema mecânico. Sempre que tem entrada direta de sol, tem brise. Aqui pode ser observado os brises que ocupam uma fachada muito ensolarada. Na frente, para evitar a perda de vista, em vez de brise, ela tem marquises que impedem a entrada direta do sol. Nós temos fachadas de vidro que não bate sol, e o sol que vem da piscina, ele é zenital, quer dizer, ele vem sempre. Então aqui o percurso do sol é assim, de maneira que a insolação contemplará sempre essa cobertura da piscina, e a piscina vai trabalhar sempre, embora fechada, ela tem sempre sol direto. Nada pode substituir o sol em relação a uma piscina. Há uma constante vigilância com os custos. Entretanto, ela difere muito de uma coisa que acontece no Brasil, e que acontece particularmente nas cidades grandes, é que aquelas pessoas, aquelas empresas que fazem coisas para vender para terceiros, elas só se interessam pela economia do custo inicial, quer dizer, aquele custo que sai da sua carteira. Quer dizer, quanto custa uma coisa? Essa cobertura zipada custa 6, a cobertura bem barata custa 1, ela faz a mais barata. Quem vai sofrer ou resolver o problema do calor é quem comprar aquele imóvel, quem alugar aquele imóvel. Entretanto, o SESC tem um sistema parecido de controle de custo, mas vai entrar aquela noção de desempenho e preço, quer dizer, a relação do preço com a qualidade, porque ele vai fazer a manutenção. Então, uma coisa é eu colocar uma coisa barata que todos os anos eu tenho que refazer, reinvernizar, repintar, ou que enferruja, que dá manutenção. Então, é escolhida aquela de custo inicial menor que tiver o melhor desempenho. São duas médias. Eu acho que esse também é papel de arquiteto.